precisar de tradução hoje? Não. Vai precisar de tradução hoje? Aqui não, né? Temos visitantes aqui hoje. Ah, tá traduzindo aí, Sérgio? Tá. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar então. Quando tem tradução, tudo bem? Quem são visitas aqui, os visitantes que não são membros adventistas, temos aqui? Esse sábado? Todos são. Vamos, antes de começar o sermão, vamos orar mais um pouco. Vamos curvar nossas frontes para pedir ajuda aqui de Deus. Senhor Jesus, abra os nossos corações para a Tua Palavra. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para entender a Tua Palavra. Coração aberto para aceitar os Teus caminhos. Que seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O sermão de hoje, eu quero compartilhar com vocês o grande plano da salvação. O plano da redenção, chamado de GPS. Que também pode ser chamado como Gospel Plan of Salvation. Como um bom cristão, um bom adventista do sétimo dia, todos nós sabemos em que tempo nós vivemos, próximo da volta de Jesus. Sabemos o caminho a que seguir e para onde vai dar esse caminho, na Canaã celestial. E vemos os sinais da volta de Jesus, estudamos sobre as profecias e a cada dia mais nos convencemos que está bem perto a volta de Jesus. A questão é, mais uma coisa, nós estudamos, fizemos estudos bíblicos, aceitamos as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, achamos que essa igreja é a igreja certa e aqui estamos. Eu quero, durante essa manhã, nesse sermão, mostrar alguns detalhes para vocês, principalmente do porquê do surgimento da Igreja Adventista e por que nós estamos aqui. A pergunta é, por que nós nascemos nessa época? Por que Deus, misericordioso, no seu plano tão maravilhoso e perfeito, escolheu que você e eu estivéssemos vivos agora, em 2014, no tempo do fim, na pior época, podemos dizer, da história da humanidade? Mesmo que achamos que a época de Noé foi difícil, Noé pregou 120 anos para que todos entrassem na arca, apenas 8 pessoas escolheram. Aquela época era uma época em que o mundo também estava muito ruim, mas hoje, podemos conversar sobre isso depois, se alguém quiser, que fizemos essa comparação, mas hoje é a pior época, e nós estamos no fim do tempo do fim. Mas por que então Deus permitiu que nós, fracos, estivéssemos aqui? Não Daniel, que não se curvou perante o rei da Babilônia, Davi, que foi tão forte, lutou contra os gigantes e outros, e Elias, Eliseu, mas estamos nós aqui. Que povo é esse? Quem somos nós? Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 4 a 5. Nesse sermão eu tenho bastante passagens bíblicas para compararmos e vermos o plano da salvação. Algumas passagens nós vamos ler juntos, mas por questão de tempo, algumas eu vou apenas citar para vocês. Apocalipse capítulo 14, versículo de 4 a 5, nos dito assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, somos este o povo? É este o povo que Deus espera pelo tempo do fim. Quando Jesus voltar, estes são os cordeiros, herdeiros de Deus. No Desejado de Todas as Nações, na página 671, diz que a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. O que nós vemos é que não é a minha ou a sua honra que está em prova, é a honra de Deus. Por quê? Tudo começou, como sabemos, no céu. A grande batalha de Lúcifer se iniciou no céu.
Lá no céu, o Lúcifer era um querubim, um anjo que guardava e protegia a lei de Deus. A base do trono de Deus é a sua lei. Em Ezequiel 28, podem me acompanhar, abrem vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 28, de 14 a 15. Ezequiel 28, de 14 a 15. Sobre Lúcifer, o que a Bíblia nos fala? Tu és querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, lá no céu, tem a lei de Deus. Lúcifer era designado para guardar esta lei, para protegê-la. Se ele protegia, ele a guardava. Um dia, no seu coração, se achou a iniquidade. Em João 3:4 diz que aquele que transgride a lei peca, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, como foi que Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu? Os anjos eram inteligentes, dotados de sabedoria. Como foi que ele conseguiu enganar e esses anjos caíram do céu junto com ele? Ora, o diabo é um grande governador. No céu, ele fez a sua política de governante. Ele disse: o governo de Deus não funciona. Nós não precisamos de uma lei para dizer que somos justos, que somos santos. Eu tenho um governo melhor para vocês. Esse foi o argumento do inimigo. Um argumento de autojustiça, de autossuficiência, que não precisava de Deus. Lúcifer, ele queria ser como Deus. Mas Deus é amor, ele é bondade, é justiça. Então Lúcifer usou da sua inteligência para enganar, dizendo que ele não chegou nos anjos e disse: ei, anjos, vamos ser diabólicos? Vamos fazer uma guerra aqui no céu? Não, ele os enganou, dizendo que ele era o melhor político. Por exemplo, aqui nesse país existem 2 grandes partidos, né? Os republicanos e os democratas. Claro, cada um acha que está fazendo o melhor pelo país. Lá no Brasil, por exemplo, que está perto de uma eleição, o PT acha que faz o melhor pelo Brasil. Quando ele discursa, é o melhor discurso. Muitos votarão. Os que não são, tem lá o Aécio, né, que eu não sei que partido que é. Qual é o discurso dele? Não, eu tenho leis melhores, eu vou fazer o melhor. É assim que se enganou a congregação. A primeira congregação que foi separada no céu foi a congregação de anjos. No caso, queria dizer, a primeira congregação que foi separada foi no céu. Então começou-se uma batalha. A batalha era quem? Deus e os seus anjos, o diabo e os seus anjos. Como Deus é o juiz, quando você vai à corte, se você tem um caso para levar na corte, mas a pessoa com quem você está brigando, mesmo que você tenha razão, é o próprio juiz, quais são as chances de você ganhar? Se Deus eliminasse o pecado desde aquele dia em que Lúcifer pecou e se achou iniquidade no seu coração, com certeza haveria os outros anjos e os outros mundos não caídos que poderiam duvidar da lei perfeita de Deus. Então precisava-se de um júri. E estamos aqui hoje para esta função. Quero dizer que nós somos o júri escolhido por Deus. Não vamos menosprezar essa nossa função. Nós somos escolhidos para sermos juros, ouvintes, cidadãos, cumpridores da lei do reino dos céus. Por que nós... E outra coisa, se não formos júri e não formos julgar, nós não iremos para o céu. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 2 a 3... é dito o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Eu pesquisei algumas coisas que eu estudei com outros pastores também sobre esse sermão, e não sendo assim entendedor do assunto sobre júris, advogado e corte, o que sabemos é que para ser júri há alguns critérios, 4 critérios importantes. Primeiro, não ter participado do crime em primeira mão, não ter conhecimento desse crime em primeira mão. Onde Adão e Eva estavam quando Lúcifer pecou no céu? Eles ainda não tinham sido criados.